bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de heredogramas. Então nós vamos falar um pouco de doenças gênicas e nesse vídeo, que é o primeiro deles, eu vou dar a parte teórica, tá? A parte de simbologia dos heredogramas, como que a gente utiliza, quais são as características especialmente da herança autossômica, recessiva e dominante. E aí no próximo vídeo a gente vai ver a parte teórica da herança ligada ao sexo, e aí num terceiro vídeo eu vou fazer a resolução de alguns heredogramas com vocês, tá? Se caso vocês não se lembrarem ou não souberem, a gente vai fazer juntos para vocês relembrarem esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero relembrar com vocês algumas definições de genética que nós vamos utilizar ao longo desses vídeos, né, ao longo dessas videoaulas. E aí toda vez que eu falar alelo, heterozigoto, homozigoto, vocês saberem do que eu tô falando. Então, primeiro, herança monogênica. O que significa monogênica? Mono significa um e gênica vem de gene. Então, são heranças, a gente vai estudar aqui nesse conteúdo, heranças de características que são determinadas por um único gene. Mais pra frente nós vamos ver a herança complexa ou multifatorial, que aí a gente já vai ter mais genes envolvidos, inclusive o fator ambiental. Mas por enquanto, vamos ver a herança monogênica. O que mais? Locus e alelo. O que é locus? Locus é um termo em latim para determinar um determinado local no cromossomo. Muitas vezes a gente utiliza para falar de algum alelo, de alguma variante gênica que está naquele determinado local. Então é um locus gênico, quer dizer que é um local dentro do gene, tá? Alelo é a variante de um gene. Então, todas as pessoas têm, em geral, tá? Tem algumas exceções, né, de alguns genes que têm muitas cópias, mas em geral todas as pessoas têm 2 cópias de cada gene, uma do pai e uma da mãe. E aí, esses 2 genes não necessariamente são idênticos entre si, eles podem ser diferentes. Então essas variantes são chamadas de alelos. Então eu digo, eu tenho um alelo X, eu tenho um alelo Y. Então quer dizer que é o mesmo gene, mas ele é diferente, tá bom? O que mais? Genótipo e fenótipo. Genótipo, em geral, nós colocamos como o conjunto de 2 alelos do indivíduo naquele determinado locus. E o fenótipo é a característica que esse genótipo vai expressar. Então, por exemplo, um genótipo que determina a produção de melanina, alguma coisa do tipo. Então, o fenótipo vai ser se a pessoa produz a melanina ou se ela vai ser albina. Tá? Então, o fenótipo é a característica que, em geral, ela pode ser visível ou não, né? Ela pode ser uma característica metabólica, lá da produção de proteínas mesmo, é o resultado do que o genótipo está mandando, digamos assim. Homozigoto e heterozigoto. Bom, eu falei que as pessoas têm 2 alelos, né? 2 variantes de um gene. Se essas 2 cópias elas são iguais, a gente diz que o indivíduo é homozigoto, porque tem 2 alelos iguais. Se essas cópias são diferentes, a gente diz que ele é heterozigoto, porque tem os 2 alelos diferentes entre si. O que mais? Dominante e recessivo. Quando eu digo que um alelo, aí são os alelos, tá? Tenho 2 alelos. Então, quando eu digo que um alelo é dominante, significa que ele está expressando aquele determinado fenótipo só com uma cópia. Então, um alelo dominante, basta ter uma cópia desse alelo para ele expressar aquela determinada característica. O alelo recessivo é o quê? O alelo recessivo, para ele expressar a sua característica recessiva, ele precisa estar em homozigose, ou seja, ele precisa ter 2 cópias daquele alelo recessivo para a característica recessiva ser expressa, certo? Então, só para lembrar essas definições antes da gente começar o conteúdo propriamente dito. Então, a gente tem vários padrões de herança, né? O que é herança? Herança em genética é o material genético que é passado para as gerações seguintes. Como que a gente estuda a herança? Em seres humanos, gente, a gente não pode simplesmente fazer cruzamentos experimentais, tal como Mendel fez com as ervilhas, né? Com plantas você pode fazer cruzamentos experimentais, verificar como que é a prole, fazer a proporção e pronto. Em seres humanos não tem como a gente colocar um monte de casal dentro de um quarto, mandar ter um monte de filho e estudar, até porque isso demora um tempão e, claro, é antiético, né? A gente não tem como a gente fazer isso. Então, como que a gente estuda a herança em seres humanos? Nós estudamos as famílias que já existem e aí a gente
gente representa através de uma simbologia e faz alguns cálculos de proporção que muitas vezes são previsíveis. Aí a gente pode calcular risco e etc. Então, nós utilizamos os heredogramas para estudar herança em seres humanos. O que são os heredogramas? Os heredogramas são árvores genealógicas com uma simbologia padrão, né? Então, qualquer pessoa que olhar um heredograma, ela tem que entender, seja aqui, seja na China, seja em qualquer lugar, tá? Então, esses símbolos são padrão. E aí, a análise desses heredogramas serve para vários tipos de situações. Serve para a gente fazer um cálculo de risco, a gente determina o tipo de herança de uma determinada característica e assim vai, tá? Então, a gente tem a análise de heredogramas para determinar o padrão de herança. Então, vamos lá para os símbolos. Relembrando aqui os símbolos dos heredogramas. O quadrado significa um indivíduo do sexo masculino, o círculo, indivíduo do sexo feminino. Quando eu tenho uma linha entre o quadrado e o círculo, significa reprodução, essa linha tem que estar no meio do símbolo. O que mais? Quando essa linha, ela tem, a gente tem a reprodução e essa linha tem uma outra linha para baixo, significa prole. Tá? Então, ou seja, a reprodução desse casal deu origem a filhos, então pode ser 1, 2, 3, quantos forem. E aí são representados dessa forma aqui, com essa linha em formato mais quadradinho. O que mais? Você pode também representar, ao invés de desenhar muitos símbolos, você pode representar assim, com um número dentro do símbolo, né? Quantos filhos daquele sexo aquele casal teve. O que mais? Dentro de um heredograma, gente, o indivíduo afetado por aquela característica que você está estudando, ele sempre vai ser achurado, tá? Ele vai ser pintadinho. Às vezes pode acontecer de aparecer o heterozigoto, que é aquele indivíduo que tem dois alelos diferentes, ser pintado em um lado só. Não é muito comum isso acontecer, tá? Mas pode acontecer. O que mais? Quando a gente for ver herança ligada ao sexo, vocês vão ver que as mulheres, elas podem ser portadoras de um determinado alelo. Então, ela é representada assim, um círculo com um pontinho preto no meio. O que mais? Quando a gente tem gêmeos, os gêmeos dizigóticos, eles são representados dessa forma aqui, como se fizesse um triângulo, só que sem fechar. Tá? Eu não sei por que não apareceu aí, mas a gente tem também a simbologia dos gêmeos dizigóticos, ó, dos gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, tá? Os gêmeos monozigóticos, a gente representa dessa forma, tá? Com esse tracinho no meio. Então, se está assim, eu sei que esses gêmeos são monozigóticos, ou seja, são idênticos, o DNA deles é o mesmo. Nesse caso aqui de gêmeos dizigóticos, compartilham só 50% do DNA, então o genótipo deles pode ser diferente. O que mais? Quando a pessoa for falecida, passar um traço na diagonal em cima do símbolo. Natimorto ou aborto é um círculozinho menor do que o círculo que a gente representa a mulher e achurado. E aí a gente identifica o indivíduo que vai aos cuidados do geneticista pedir análise familiar. Esse indivíduo é chamado de probando ou propósito, tá? A gente identifica ele com uma setinha no heredograma. E aqui eu adicionei, quando o casal tem ausência de progênie, a gente representa dessa forma aqui. Certo, gente? Só para relembrar para vocês a simbologia dos heredogramas. Ah, tá aqui. Faltou esse. Então, aqui os gêmeos monozigóticos. Aqui a pessoa onde o sexo não foi especificado por algum motivo. E aqui, isso aqui é interessante, gente. Aqui a gente já tem um heredograma maiorzinho, né? A gente tem aqui um casal, um homem e uma mulher afetada, tiveram 3 filhos. Aqui, a representação da prole, ela é em ordem. Então, mais na esquerda é o primeiro filho que nasceu, né? O primogênito. Depois, vai tudo na ordem, sendo que o caçula é o último da direita. Então, aqui, esse casal teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E esse homem aqui, né, que foi o filho do meio, ele é afetado pela característica. Como que a gente identifica os indivíduos dentro do heredograma? 2 formas, 2 coisas que tem que fazer. Primeiro, nós temos que identificar as gerações que são indicadas por algarismos romanos, sempre de cima para baixo. Então, primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, quantas gerações aquele heredograma tiver. E
Os indivíduos são indicados em algarismos arábicos, que são os números, né, comuns que a gente está acostumado. Então, aqui 1, 2, e aí quantos indivíduos tiver nessa mesma geração, nessa linha, e aqui da mesma forma. Cuidado, sempre começa do 1, na segunda geração começa do 1 de novo, tá? Não vai colocar 1, 2, 3, 4, tá errado. Então, sempre começar do 1. O que mais? Quando a gente tem uma reprodução que é representada por linha dupla, significa uma reprodução consanguínea. O que isso significa? Uma reprodução consanguínea são casais que têm pelo menos um ancestral comum, geralmente da mesma família. Pode acontecer tio com sobrinha, tia com sobrinho, enfim. O mais comum a gente tem entre primos, tá? Entre primos de primeiro grau. Então a gente representa essa reprodução de uma forma destacada. Eu vou explicar para vocês o porquê disso depois. E aqui a gente vai ter uma probabilidade maior, né, de ter um filho afetado. Eu vou explicar depois para vocês o porquê disso. Então a reprodução consanguínea ela tem que estar simbolizada com essa linha dupla. Então nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um heredograma com 3 gerações. Esse primeiro casal aqui da primeira geração tem 2 indivíduos, né? Um homem e uma mulher. O homem é afetado pela característica e eles tiveram 3 filhos. Um homem e 2 mulheres. Esse é o primogênito. Ele se casou com uma mulher e teve 2 filhos, sendo um deles afetado. A segunda filha também se casou e teve uma menina não afetada. A terceira filha afetada se casou, teve 2 filhos, um homem e uma mulher, sendo uma mulher afetada, tá? Percebam que a numeração começa no 1, começa no 1 e começa no 1 de novo. E segue a linha, tá, gente? Se tivesse aqui, não sei, um outro casamento, alguma coisa assim, vai seguindo à medida que a linha vai andando aqui, tá? Tudo no mesmo alinhamento aqui as gerações. Bom, então nós temos basicamente 2 padrões de herança. Um padrão autossômico e o padrão ligado ao X ou ligado ao sexo. O que isso significa? Quando a gente diz que uma herança é autossômica, significa que o gene, né, que a gente está estudando dessa herança monogênica, ele está localizado em cromossomos autossômicos. O que são cromossomos autossômicos? São aqueles cromossomos que têm 2 cópias, tanto em homens quanto mulheres, do 1 até o 22. Portanto, essa herança ela afeta igualmente tanto homens quanto mulheres, tá? Não tem diferença entre os sexos. Em contrapartida, a herança ligada ao X, ela vai apresentar diferença entre os sexos porque os homens só têm um X e as mulheres têm 2, né? Então, como os homens possuem só um alelo, essa herança a gente tem que levar em consideração o gênero do indivíduo na hora de fazer a análise do heredograma, ok? Então vamos lá. Nós temos 4 padrões básicos de herança monogênica. Nós temos a herança autossômica, que eu acabei de explicar para vocês, dominante e recessiva, e nós temos a herança ligada ao X, dominante e recessiva. Nesse vídeo nós vamos ver só a herança autossômica, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, vocês vão descansar da minha cara. Então vamos falar um pouco da herança autossômica. Bom, a herança autossômica recessiva é o seguinte: na herança autossômica recessiva, só quem expressa o fenótipo é o indivíduo que tem 2 alelos autossômicos recessivos. Nós representamos os alelos dominantes e recessivos geralmente com a letra A, tá? E essa letra A, quando ela é representada de forma maiúscula, que a gente chama de azão, é o alelo dominante, e minúscula é o azinho, tá? Então a gente tem o alelo dominante, que é o azão, e o alelo recessivo, que é o azinho. Para a pessoa ser afetada, a pessoa tem que ter 2 alelos recessivos, falei no início da aula. O cruzamento mais comum, gente, que a gente tem na herança autossômica recessiva são de 2 indivíduos heterozigotos, ou seja, azão-azinho com azão-azinho, tá? E aí esse cruzamento, ele vai te dar 25% de probabilidade do filho nascer afetado com aquela determinada característica, tá? Esse é o cruzamento mais comum, mas claro, não quer dizer que é o único que existe, tá bom? À medida que a gente for caminhando e analisar os heredogramas, eu vou explicar para vocês como que faz isso. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu gravei já há um tempo atrás, vou colocar o card aqui para vocês, que ele é
bem básico. Se você nunca viu heredograma, se você não se lembra mais de nada disso, veja esse vídeo que eu explico bem tintim por tintim mesmo, como que faz a análise de heredogramas, tá? Bom, então, na autossômica recessiva, o fenótipo só é expresso em homozigotos do alelo recessivo. Na herança autossômica dominante, como eu falei para vocês no início da aula, o alelo dominante basta ter uma cópia, né? Para ele apresentar aquela característica dele. Então, ele vai ser expresso tanto em homozigotos como em heterozigotos. Todo mundo que tiver o azão vai expressar esse determinado fenótipo. Cruzamento mais comum da herança autossômica dominante é esse daqui. Um indivíduo afetado, né, ele tem um azão, heterozigoto com um indivíduo não afetado, homozigoto recessivo. Esse é o cruzamento mais comum. E aí a probabilidade de ter filhos afetados vai ser de 50%. Esse é o mais comum que acontece, tá, gente? Não quer dizer que é o único, mas é o mais comum. Vamos falar um pouquinho agora das características da herança autossômica dominante. Ó, para a pessoa ser afetada, ela tem que basta ter um alelo dominante, tá? No locus lá que a gente está estudando. Então, como que é feito? Então, aqui, ó, genótipo versus fenótipo. Quando a pessoa é homozigota dominante, ou seja, azão, ela é afetada, heterozigota, azinho, também afetada, e ela só é não afetada, né, a gente coloca aqui normal, quando ela tem azinho, tá? Então, aqui, como eu falei pra vocês, o cruzamento mais comum é de um indivíduo azinho com um indivíduo azinho, certo? Vocês verem como que faz esse cruzamento. A gente vai falar disso no vídeo do exercício, ou então vocês podem acessar aquele vídeo que eu falei agora há pouco. Vamos para algumas características. Por que eu vou falar dessas características? Porque é interessante, gente, vocês baterem um olho no heredograma e saber qual é o tipo de herança dele, sem informação nenhuma, só o desenho. Como que você consegue identificar isso? Então, primeiro, na autossômica dominante, ela é autossômica, então ambos os sexos vão ter a mesma proporção de afetados. Só aí você mata que é autossômica, tá? O que mais? Não há saltos de gerações, então isso significa que todas as gerações eu vou ter indivíduos afetados. O que mais? Se nenhum genitor possuir a característica, nenhuma criança a terá. Então olha só aqui, ó, eu tenho um casal onde nenhum dos dois é afetado. Então, nenhum dos filhos também vai ser afetado. Isso é uma coisa bem importante da gente observar também. Existe a transmissão de homem para homem normalmente, tanto que ela é autossômica, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente for ver a autossômica ligada ao X, ó, dominante ligada ao X, a gente vai ver que essa transmissão aqui ela não existe. Então, por isso que eu coloquei aqui. Heterozigoto afetado vai transmitir para metade dos filhos, porque o risco é de 50%, falei aqui. Então, esse indivíduo heterozigoto, ele vai transmitir para metade dos filhos dele essa característica que ele está afetado. Tudo bem? Então, essas são as características para a gente identificar um heredograma como herança autossômica dominante. Um exemplo, né, que eu vou dar para vocês aqui é a neurofibromatose tipo 1. Tem algumas características, tá? Pequenas lesões pigmentadas, neurofibromas, pessoa de baixa estatura, deficiência mental, escoliose, epilepsia, por vezes tumores no sistema nervoso central. Essa patologia aqui, gente, ela tem uma expressividade variável. O que isso significa? Que a pessoa pode ter tudo isso aqui ou pode ter só alguns desses sintomas, tá? Então é bem variável isso daí, mas é um exemplo de herança autossômica dominante. Outro exemplo seria a síndrome de Marfan, tá? Que é esse gene aqui, FBN1. A frequência de mais ou menos uma pessoa afetada a cada 5.000. E aí tem algumas características bem marcantes. Tem estatura elevada, aracnodactilia, né? Que são os dedos mais alongados, deformidades no peito, escoliose, problemas cardíacos. E aí o tratamento seria somente para os sintomas desse indivíduo. Então é uma doença também que é herdada de forma autossômica dominante, tá? E é isso. Herança autossômica recessiva. Para a pessoa ser afetada, ela precisa ter 2 alelos recessivos, ou seja, tem que ser azinho. Então aqui, pessoa azão é não afetada, heterozigoto também é não afetado, mas existem portadores. O que são os portadores? Então essa pessoa aqui, por exemplo,
é heterozigota. Ela não é afetada, porque ela só tem um alelo recessivo, ela só tem um azinho, mas ela tem esse azinho presente ali, adormecido, vamos dizer assim. Então, por mais que ela não expresse essa característica, ela pode passar para a prole, tá? Então, são portadores. E o homozigoto recessivo, ele é afetado. E, como eu já falei para vocês, o cruzamento mais comum é de um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo heterozigoto. Características para a gente identificar, olhar um heredograma e identificar que é uma herança autossômica recessiva. Novamente, como é autossômica, ambos os sexos possuem a mesma proporção de afetados. O que mais? Aqui sim a gente tem salto de gerações. Por quê? Pode ser que em uma geração a gente tenha os heterozigotos, eles não aparecem, né, como afetados, porque eles não são afetados, então aparece assim branquinho, e aí, mas pode aparecer na prole. Então a gente vê gerações, às vezes várias gerações até, que não tem ninguém afetado, de repente aparece. Então aqui existe salto de gerações. O que mais? Observado às vezes em um ou mais irmãos, mas não em geração anteriores, tá? Então aqui pode ser que outro filho desse casal aqui seja afetado, mas em gerações anteriores não tem ninguém. Em média, 1/4 da prole de 2 heterozigotos, isso que eu estava falando para vocês aqui, é afetada. Então, quando eu tenho um cruzamento aqui de 2 heterozigotos, a probabilidade é de 25%. E aí, mais ou menos 1/4 dos filhos vai ser afetado. E nesse tipo de herança, a consanguinidade está mais presente. Então, percebam nesse heredograma aqui, gente, né, que eu tenho várias gerações de não afetados. E aí, quando eu tive um casamento entre primos de primeiro grau, o primogênito foi afetado pela característica. Por que que isso acontece? Então, vocês podem olhar, eu gravei já um vídeo sobre isso, sobre cruzamento entre primos. Vou colocar o card aqui para vocês, mas basicamente isso acontece porque o alelo pode estar só em um dos avós, por exemplo, só esse avô aqui tem um alelo, e aí ele é passado, ele pode ser passado ao longo de gerações de forma escondida, digamos assim. Ele não vai ser expresso porque é só uma cópia. A partir do momento que eu tenho duas pessoas da mesma família que herdou o mesmo alelo do mesmo avô, uma pessoa na família só tinha esse alelo. Então, como ele apareceu na mulher e no homem e eles se juntaram e geraram um filho, existe uma probabilidade maior do que se fosse uma pessoa de fora da família, vocês concordam? De essa criança nascer com 2 alelos azinho, recessivo. E esses 2 alelos azinho é do mesmo avô, mais ou menos por aí. Então, nesse tipo de herança, está muito presente a consanguinidade. Então, quando você vê, geralmente, gente, a gente bate o olho, vê um tipo de heredograma esse, casamento consanguíneo, 2 pessoas não afetadas com um filho afetado, 90% das vezes, 99% das vezes, é herança autossômica recessiva, tá? Então, aqui sobre a consanguinidade, né, acasalamentos consanguíneos aumentam a chance de ter a prole afetada, justamente o que eu estava explicando agora para vocês. Que esse azinho aqui desses filhos afetados veio do mesmo progenitor, lá de cima do mesmo avô. Então aqui, gente, comparando aqui as duas heranças autossômicas, a dominante, o risco de recorrência usual é de 50%, enquanto na recessiva é de 25%. A autossômica dominante aparece em todas as gerações, ou seja, todas as gerações eu tenho indivíduos afetados, enquanto na recessiva eu tenho salto de gerações. O que mais? Na autossômica dominante e na recessiva eu tenho um número igual de homens e mulheres afetados, porque está naqueles cromossomos, né, do 1 ao 22, autossômicos, então não tem influência nenhuma de sexo. E aí eu coloquei outras observações aqui. Na autossômica dominante pode ocorrer transmissão de homem para homem, na recessiva também, tá, gente? É só pra gente depois comparar com a ligada ao X. E na autossômica recessiva a gente pode observar, às vezes, a consanguinidade, especialmente para doenças recessivas raras, tá? Vou dar alguns exemplos de autossômica recessiva para vocês. A fenilcetonúria é bastante conhecida, né? Acontece por causa da perda de função de um gene, que é tá errado aqui, tá, gente? É fenilalanina hidroxilase, que é essa enzima, que aí quando tem a perda de função desse gene, a gente tem a perda de função dessa enzima também. E aí o que acontece é que o indivíduo não metaboliza essa fenilalanina e ela fica acumulada. E ela causa problemas no sistema nervoso central do indivíduo. Então é bem sério. O que hoje em dia se faz? Hoje em dia se faz o teste do pezinho para ver se a pessoa tem a fenilcetonúria. E aí, se ela for afetada, né, através dessa triagem neonatal se descobre.
E aí, se ela for afetada, o tratamento é simplesmente a mudança de dieta, que ela vai ter uma dieta restrita para o consumo de alimentos com fenilalanina. É o caso aqui da Coca Zero, né? Porque tá um print aí de uma latinha, é obrigatório, tá escrito. Fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Vários alimentos têm isso no rótulo, então essas pessoas têm que ficar atentas com esse tipo de alimentos. Se a pessoa tiver essa dieta adequada, gente, tranquilo, tá? Não vai acontecer nada com ela. Por isso que é importante fazer a triagem logo no momento do nascimento. Outro exemplo de herança autossômica recessiva é a anemia falciforme. Como que é a anemia falciforme? Tem várias coisas interessantes sobre a anemia falciforme, mas eu não vou falar tantos detalhes, porque senão, né, a gente vai sair do foco aqui, só para dar um exemplo mesmo. Então, a anemia falciforme é decorrente de uma mutação, de uma substituição de um único nucleotídeo, tá? No gene que codifica a hemoglobina. E aí ele gera uma hemoglobina que é chamada de hemoglobina S. E essa hemoglobina, ela tem um problema, vamos dizer assim, que quando em baixas concentrações de oxigênio, a hemácia, ela fica em forma de foice, por isso que é chamada de falciforme, tá? Ela é muito comum na África, isso aqui a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu vou falar um pouquinho disso pra vocês em genética de populações. Ela é muito comum na África porque ela dá uma resistência muito grande à malária, então essa mutação acabou ficando frequente nessa região por causa dessa seleção. E aí eu coloquei aqui mais ou menos o que acontece, que essas moléculas desoxigenadas desse tipo de hemoglobina, elas se ligam. Então vira uma corrente rígida de hemoglobina e aí, ó, aqui, e aí fica mais ou menos assim na hemácia. Então a hemácia, ao invés de adquirir aquele formato maleável redondo, né, em forma de... como que fala? No formato de hemácia mesmo, mais redondinha, né? Ela fica esticada assim, tomando esse formato de foice. E aí o pior disso aqui, gente, é que ela fica rígida e ela não transporta direito o oxigênio. E aí o que acontece? Pode ser que ela obstrua os vasos sanguíneos, tá? E a pessoa sente uma série de sintomas e dor e tudo mais. E tem algumas pessoas que, se forem homozigotas, elas podem ir a óbito por conta disso, tá? Então, é um dos exemplos. E aqui, para finalizar, eu coloquei uma tabelinha para vocês de algumas coisas interessantes assim do nosso dia a dia com seus determinados padrões de herança. Então, bico de viúva, esse aqui eu tenho, isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, herança autossômica dominante, capacidade de enrolar a língua, cera no ouvido, né, se é úmida ou seca, a covinha, teve gente que pergunta, as covinhas da face, é autossômica dominante, covinha no queixo, o lóbulo de orelha preso, né, aderido ou livre. Enfim, tem várias coisas. Tem mancha branca no cabelo, pelos nos cotovelos, sardas e por aí vai. Tá? Então, bem interessante, só fica a nível de curiosidade. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês da parte básica de herança autossômica. Tá? Na sequência, assistam um vídeo agora de herança ligada ao X. Se você não puder assistir agora, assista um pouquinho depois, dá uma paradinha, toma uma água, dá uma respirada e assista de herança ligada ao X, que eu já vou gravar agora pra vocês, tá bom? Então, beijos e até a próxima!